E o nosso assunto agora é o desenvolvimento infantil. Qualquer pai, qualquer mãe tem dúvidas, né? Tem aquela agonia de saber se o seu filho está se desenvolvendo corretamente, quanto ao amadurecimento também, né? Já na fase de final da infância, pré-adolescência, será que está tudo normal, se está tudo correto? Por isso é importante a gente entender os marcos do desenvolvimento infantil e conversar com profissionais qualificados para a gente tirar as nossas dúvidas. E é preciso saber também que cada criança tem o seu tempo, mas em alguns casos, algumas crianças precisam de um tratamento, de um acompanhamento adequado. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com a doutora Juliene Ramires de Camargo, que é médica endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, porque o assunto é tão amplo, né? Envolve Sim. a questão do desenvolvimento, desde a fase quando é bebê até 8, 9 anos de idade, pré-adolescência, adolescência, e os pais realmente têm muitas dúvidas em relação a esse assunto, né? Primeiramente, é importante a gente dizer isso, que cada criança tem o seu tempo, né? E isso é natural, que algumas se desenvolvam mais do que outras. Sim, com certeza. Nós temos assim alguns parâmetros assim de normalidade. Então existe aquele padrão que a maioria das crianças segue. Mas nós temos crianças que podem ter seu crescimento, seu desenvolvimento um pouco antes ou um pouco depois que a maioria, mas ainda dentro da normalidade. E claro, tem as situações onde existe um problema, ou um desenvolvimento precoce, né, ou um desenvolvimento tardio. Né? Existem, no caso de crianças e principalmente da questão da puberdade, que nós vamos lidar bastante aqui nesse programa, existe uma idade certa para o começo da puberdade? É normal a partir de qual idade as crianças entrarem nesse ciclo? Sim, existe. Né? Nós temos que, para as meninas, a partir dos 8 anos já é considerado normal. E para os meninos, a partir dos 9 anos. Isso, de alguma criança começar a apresentar alguns sinais um pouquinho antes, um pouquinho depois, também é normal? Não tem problema? Veja, ou é bom sempre ter um acompanhamento? Sempre que a gente tem essas situações muito próximas do limite, né, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, mas muito próximas do limite, é importante a gente olhar com atenção, porque muitas dessas crianças serão normais, mas às vezes não. Então, toda vez que começar algum desenvolvimento, né, ou que a família muitas vezes percebe que está demorando para começar, né? E aí existe sempre aquela comparação com as crianças da escola ou mesmo com outros filhos, né? Ou outras crianças da família. Então, toda vez que se perceber alguma coisa diferente, é importante recorrer ao pediatra para fazer uma avaliação inicial, né? A gente vai colocar agora uma reportagem, a doutora pode acompanhar com a gente também, eu convido a doutora a acompanhar, que explica um pouquinho mais sobre o que é a puberdade, né? O início da puberdade é algo que preocupa inclusive os pais, mas você sabe quando essa fase realmente começa? Nós temos então um vídeo que explica um pouquinho mais para você e para a gente detalhar também aqui com a doutora, veja só. Puberdade é um momento de transição em que a criança vai passar de ser criança e vai passar para a vida adulta. Na menina, essas mudanças se caracterizam pelo crescimento, o amadurecimento das glândulas mamárias e crescimento das mamas, surgimento dos pelos pubianos e axilares, né? E a puberdade também é caracterizada por um momento em que há um estirão, então o crescimento mais acentuado da estatura. Isso acontece, em média, por volta dos 10, 11 anos. E a menstruação vai surgir, em média, aos 12 anos e meio. O surgimento dos pelos pubianos ou início do desenvolvimento mamário dos 8 anos em diante, ele já é considerado normal. E o início das menstruações dos 10 anos em diante também é considerado uma variação da normalidade. Deve haver alguma atenção maior, alguma preocupação, quando esses sinais vêm abaixo dos 8 anos. Essa família pode procurar tanto um pediatra, quanto um ginecologista ou um endocrinologista. Naqueles casos que nos parecem mais importantes, onde as alterações são mais marcantes, nós temos que claramente buscar um tratamento para adequar esta criança, esta menina, à mesma fase que todas as suas amigas estão vivendo, para que ela não seja uma pessoa diferente no grupo. Então, nosso objetivo é que ela não fique com sequelas emocionais, que os caracteres sexuais parem o seu desenvolvimento e voltem a se desenvolver na hora adequada
e que a estatura chegue perto daquilo que é previsível e adequado para ela. Já os casos em que essas mudanças, há apenas um ou outro sinal que pode chamar a atenção dos pais, mas na verdade eles não são preocupantes, às vezes o tratamento pode trazer mais preocupação e mais estigma, uma marca maior para essa menina que vai passar por um tratamento, que vai tomar injeções mensais, que vai fazer uma série de exames diagnósticos e de controle, diferente do que todas as suas amigas estão fazendo. E talvez isso possa trazer mais malefício nessa situação pelo excesso de ansiedade. É sempre uma questão delicada, porque os pais ficam numa ansiedade, como o doutor acabou de dizer, em relação ao desenvolvimento do seu filho, da sua filha. E a puberdade precoce, ela atinge mais meninas do que meninos, não é, doutor? Sim, sim. A puberdade precoce, ela é muito mais frequente nas meninas do que nos meninos. Uhum. Tem uma explicação para isso? Não, nós não temos uma explicação para isso. Até porque nas meninas, mais de 95% das vezes a puberdade precoce não tem uma causa definida. Não é possível identificar o que causou aquela puberdade precoce. Uhum. Já nos meninos, embora menos frequente, geralmente tem uma causa identificável. Então, assim, pelo menos em metade dos meninos, nós vamos fazer os exames e vamos achar uma causa que levou àquela puberdade precoce. E existe até um perigo, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, e muitos pais, que tem aquele mito de que a criança está desenvolvendo antes dos outros, é sinal que ele vai ser um adulto forte, grande, vai ser muito alto, porque olha só, ele já está se desenvolvendo. Isso é um mito, né, de gerações passadas, o que não se comprova na prática, né? Inclusive existe o efeito até contrário, ele pode ser até menor do que os outros, né? Exatamente. Então, um perigo no desenvolvimento da puberdade precoce é a questão do crescimento. Então, inicialmente, quando a criança começa com aqueles sinais puberais, ela é alta, né? Uhum. E isso as pessoas acabam gostando, principalmente quando é um menino, né? Sim. E muitas vezes acabam deixando de procurar, né, orientação justamente porque todo aquele crescimento, aquele desenvolvimento, em algumas vezes é bem visto. Só que o problema é que os hormônios que fazem as mudanças puberais, eles agem nas cartilagens de crescimento e vão fazer com que haja um fechamento precoce dessas cartilagens de crescimento. E esse fechamento precoce faz com que a criança fique, uma criança que era alta, fique baixa na vida adulta, né? Uhum. Então, realmente, um sinal de alerta quando a criança começa a crescer demais, a desenvolver demais, nem sempre isso é um bom sinal. Muitas vezes é um sinal de alguma alteração hormonal. E aí, como é que é feito esse tratamento, né? Essa recolocação, digamos assim, dessa criança dentro do eixo normal de desenvolvimento? Então, a partir do momento que se detecta que aquele desenvolvimento ele é precoce e que ele vai trazer algum prejuízo, seja ele de ordem emocional, psicológico, né, de convivência, ou um prejuízo físico mesmo, né, em relação à saúde, aí o tratamento é usar uma medicação para bloquear esse desenvolvimento, né, e depois, futuramente, quando for adequado, essa medicação é retirada e o desenvolvimento continua e termina, né? Uhum. Agora, muitas vezes o tratamento ele acaba sendo um pouco mais complexo, principalmente naquelas situações onde o tratamento se inicia tarde, né? Certo. Então, nesses pacientes, além de bloquear a puberdade, muitas vezes é preciso utilizar o hormônio de crescimento para estimular o crescimento e conseguir, assim, uma altura na vida adulta melhor. E você citou a questão psicológica, né? Como é importante isso para a vida de uma criança. Imagine uma criança de 8, 9 anos que está frequentando a escola e tem sempre aquela convivência com os amigos, enfim, ela pode sofrer o tal do bullying, né? Que é um termo novo que é utilizado, mas enfim, isso acontece com frequência, de uma criança que está se desenvolvendo, ou de um menino que já começa a ter pelos, começa a ter aquele bigodinho, já começa a ser motivo de piada. Isso tudo os pais precisam ficar atentos também, não é? Precisam, porque, veja,
Essas mudanças físicas, que são mudanças físicas muito intensas, né? A pilificação, a mudança no odor, a acne, né? Uma certa agitação que essas crianças têm, irritabilidade, né? Veja que quando a gente tem um adolescente normal, passando pela puberdade, já é bastante difícil. Imagine uma criança que do ponto de vista emocional ainda não está preparada para lidar com todas aquelas modificações e sensações que acompanham, né, todo esse excesso hormonal que ela vai sofrer antes do tempo. Então, nós podemos ter realmente problemas de comportamento, nós podemos ter problemas de relacionamento, né? E os pais e também a escola têm que ficar atento para esses sinais, né? Eu tenho aqui, inclusive, que eu separei uma informação que foi publicada pela revista médica The Lancet, inclusive por brasileiros, né? Vou citar aqui, claro, os nomes dos médicos que fizeram a pesquisa: Ana Cláudia Latronico, Vinícius Nahimi Brito e um francês também envolvido na pesquisa, o Jean-Claude Carel. E que, segundo a pesquisa, a puberdade precoce também estaria associada a risco maior de obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e certos tipos de câncer. Então, como é importante lidar com esse tema? Ou seja, uma puberdade precoce pode ser um indicativo, se não for tratada, né, adequadamente, de outros graves problemas que a pessoa pode desenvolver, não é, doutora? Sim, sim. Esse estudo que você está falando é de um grupo da USP, né, em conjunto com esse professor lá da Universidade de Paris. E todos esses achados são verdadeiros mesmo, né? Nós temos, assim, não só consequências ali para a infância, mas nós temos consequências para a vida adulta, consequências importantes em relação a riscos relacionados a algumas doenças que essas pessoas, por terem tido puberdade precoce, podem ter na vida adulta, né? Então, realmente é uma situação que nos preocupa muito. Eu separei aqui também alguns dados, né, para a gente ilustrar a nossa conversa sobre o desenvolvimento, sobre o tamanho do brasileiro. Muita gente fica naquela preocupação: será que o meu filho vai chegar numa idade, numa altura igual ou maior que a minha ou não? A gente tem algumas informações para a gente tentar entender qual que é o nosso tamanho médio aí, né, do brasileiro. Vamos tentar acompanhar aqui as telas que a gente separou. Aí é uma tela, inclusive, que mostra o desenvolvimento em relação à idade. E a gente vê de meninas ali, por exemplo, na faixa que nós estamos lidando aqui nesse tema, né, de 7, 8 anos de idade, 119, 120 centímetros, ou seja, 1,19 m, 1,25 m ali em relação a 7, 8 anos. Essa é a média, né, de desenvolvimento das meninas. E os meninos nessa mesma faixa um pouquinho mais, 1,26 m, 1,31 m, né? Isso varia de acordo com de criança para criança também, né? Mas é importante ficar atento a esse tamanho médio. Inclusive na própria caderneta de vacinação sempre tem ali aquela tabelinha com o gráfico de desenvolvimento. É importante a pessoa ter o acompanhamento, né, doutora? Sim, isso é muito importante, né? Essa tabela que você colocou, ela coloca a média de altura e de peso para sexo e idade. Mas é importante a gente saber que nem todas as pessoas estão na média, né? Nós temos uma faixa de normalidade. Então, nós podemos ter pessoas normais um pouco abaixo da média e pessoas normais um pouco acima da média, né? Mas, de qualquer modo, a média é uma referência importante. Essa caderneta de saúde que você comenta, né, ela é extremamente valiosa, né? Então, essa curva de crescimento, ela, na verdade, representa, né, um conjunto de vários fatores, tanto ambientais como genéticos, que devem interagir de maneira normal e adequada, perfeita, para que a criança cresça adequadamente. Então, quando a gente olha uma curva de crescimento, a gente está vendo o resultado de tudo isso. Se uma criança está crescendo de maneira adequada, está acompanhando a curva, está adequada em relação aos seus pais, né, a altura dos pais, de certa maneira nós estamos dizendo, olha, está tudo bem com a saúde dessa criança, né? Então, é muito importante a carteirinha de saúde com os dados de peso e altura ao longo da vida da criança. Agora vamos tentar explicar algumas dúvidas que as pessoas geralmente têm, né? Pais altos terão filhos altos, pais baixos terão filhos baixos. Essa é uma regra irrestrita ou existem exceções nesse caso?
Veja, isso acontece com frequência, né? Nós podemos dizer que acontece na maioria das vezes, mas não é uma regra absoluta, né? Nós temos exceções. Então, nós podemos ter filhos baixos de pais altos e também podemos ter filhos altos de pais baixos. Né? Tá? Em todo caso, pode haver Porque, veja, quando a gente pensa na estatura, né, não é apenas uma coisa que determina a estatura. Então, existe uma combinação, né, de diversos genes que os pais passam para os filhos. Esses genes vão interagir com o ambiente e isso vai determinar a estatura da criança. Só que muitas vezes, na família, por exemplo, né, um pai baixo, uma mãe de altura média, né, pode ser que eles carreguem genes lá de um bisavô, de um avô, né, que era alto. E aí o que acontece? A gente tem um filho bem alto de pais que não eram altos. E o contrário também pode acontecer, né? Mas lógico, toda vez que as coisas fogem um pouco da regra, né, daquilo que é mais comum, é sempre importante fazer uma avaliação, né? Tá? Ficar sempre em contato sempre atento, né? Sempre atento. Temos uma informação também em relação à altura média do brasileiro. Olha só, o brasileiro tem, em média, segundo as últimas pesquisas, 1,73 de altura. É a altura média do brasileiro. Tem gente bem mais alta, tem gente mais baixa. E a mulher brasileira, 1,60. E isso é interessante a gente avaliar porque, de décadas para cá, a população mundial como um todo teve um aumento na sua estatura, né? Alguns países mais e outros países menos, né? Então, houve esse crescimento na nossa média de altura em relação, se a gente comparar as nossas gerações anteriores, aí, nossos pais, nossos avós, que tinham uma média de altura um pouco menor. Isso é verdadeiro, né? Esse fenômeno que você está descrevendo, ele é mundial. Vários países que têm estudos assim de acompanhamento populacional mais completo do que o nosso, mostram isso. Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? E isso está muito relacionado ao ambiente, né? Porque o que se diz é que a nossa genética não mudou assim tão rápido, né? As mudanças genéticas, elas são mais demoradas para acontecerem, né? Mas, por outro lado, nas últimas décadas, nós temos visto uma melhora das condições nutricionais, né? Nós temos visto melhora de condições de saúde, com a vacinação em massa, com o uso de antibióticos, né? Até mesmo melhora das condições sanitárias, né, da população. Então, tudo isso contribui para que, num ambiente melhor, as pessoas possam crescer tudo aquilo que estão determinadas geneticamente para crescer, tá? Então, isso é bem verdade. Isso foi muito visível em países que passaram por guerras, né? Então, países europeus, o próprio Japão, né? Onde houve ali períodos muito grandes de dificuldade com alimentação, dificuldades nutricionais, enfim, né? Tudo aquilo contribuiu naquelas gerações para que as pessoas não crescessem tudo aquilo que poderiam crescer, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno que realmente vem acontecendo. E por falar nisso, é natural também, hoje em dia, que, voltando ao assunto da puberdade, né, propriamente, como a gente citou, que a puberdade também esteja acontecendo mais cedo? Ou seja, em relação a décadas passadas, as meninas, os meninos hoje estão entrando na puberdade cada vez mais cedo? Isso é normal? Isso é verdade, né? Então, essa observação também de uma certa antecipação, não só uma antecipação nas crianças normais, mas também uma incidência maior de puberdade precoce. Então, inclusive, as duas coisas. Da menstruação também, né? Que as mães ficam preocupadas, os pais. Minha filha menstruou com 9 anos de idade, né? Quando é que isso começa a virar realmente um alerta, um perigo? Veja, a mesma coisa que aconteceu com a estatura, né, também aconteceu com a primeira menstruação. Então, no mundo todo, né, onde existem, né, estudos para avaliar isso, foi se vendo que
cada vez mais a idade da primeira menstruação foi diminuindo, né? Então, houve período, vamos dizer assim, se a gente for ver dados de países europeus há 150 anos atrás, essa idade de primeira menstruação era por volta de 17 anos, né? Hoje, né, isso já caiu para próximo dos 12 anos de idade. Varia um pouco, 12, 12,5, mas por volta dos 12 anos de idade. Então, isso realmente tem acontecido. Né? Então, é bom sempre o alerta que a gente deixa aqui, né? É para os pais acompanharem de perto e com uma opinião, claro, balizada ali com um médico, enfim, que possa dar uma orientação mais precisa. Até porque cada criança tem o seu desenvolvimento, né? Esse é o alerta que a gente pode deixar, doutora, em relação a esse assunto. Inclusive, veja, quando a gente fala do início da puberdade em meninas, né, a faixa que a gente espera para que isso aconteça é dos 8 aos 13 anos, né? Então, a gente vai ter meninas normais que vão começar com 9 e vamos ter meninas normais que vão começar com 11, com 12. Não é preciso a gente arrancar os cabelos por conta disso. A gente vai ter lá meninas de 11, 12 que estão começando e meninas de 11 e 12 que estão menstruando, né? Então, essa faixa de normalidade é importante a gente saber que existe, né? Daí a importância da avaliação do pediatra, né? Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. É um tema muito amplo, né? Mas acho que o recado que a gente deixa é para as pessoas procurarem realmente um acompanhamento, especialmente nessa fase, que é tão importante psicologicamente, inclusive, para a criança, né? Para ela se sentir também segura e bem amparada. Sim, né? Com certeza, né? Então, o pediatra é o primeiro a quem a família deve recorrer, né? Lembrando que lá no Hospital Pequeno Príncipe, né, o nosso hospital é o maior hospital pediátrico aí da América Latina, né? E com certeza nossos pediatras estão preparados para detectar esse tipo de alteração. Tá certo. Tá? Doutora Juliene Ramires de Carvalho, médica endocrinologista, nossa convidada. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada, foi um prazer.